Olá, tudo bem? Aqui é novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais um vídeo desta série de 100 ou mais videoaulas gratuitas sobre banco de dados e Axis. Alguns de vocês talvez já me conheçam por estarem acompanhando essa série de videoaulas, outros por talvez já terem lido um ou mais dos livros de minha autoria ou terem acessado o site juliobatiste.com.br. Lá no site você tem muito conteúdo gratuito, são mais de 5.000 artigos, links para videoaulas e tem também uma loja virtual onde você encontra, além dos livros de minha autoria, e-books, videoaulas e cursos online, também muito material de mais de 200 outros autores com os quais eu mantenho parceria para a produção de conteúdo. E se você acessar o site agora, neste momento, você vai pegar todos os meus livros com excelente desconto, uma promoção muito boa que eu fiz, exclusiva para você que está assistindo essa videoaula. E além de os livros estarem com excelente desconto, eles também vão estar todos com excelentes bônus. Por exemplo, tem um livro de Excel avançado, Excel 2010 avançado, que está pela metade do preço e ainda acompanham 2 DVDs com 60 videoaulas. O livro do SQL Server 2008 R2 está com 50% de desconto e tem muitos bônus. Então, acessem lá o site, bem em cima vai ter um menu Livros do Júlio Batiste. Lá vocês vão encontrar os livros, todos os meus livros em excelente promoção e com bônus muito úteis, que vão agregar muito valor a cada um dos livros. Nós estamos então chegando a mais uma lição dessa série de 100 ou mais lições, videoaulas sobre banco de dados e Axis. É uma série que eu criei para mostrar, principalmente para quem é iniciante, para quem nunca trabalhou com Axis, como desde a teoria do banco de dados, e aí nós estamos evoluindo, avançando nessa série para aprender a teoria, como criar banco de dados, tabelas, definir relacionamentos, enfim, tudo que é relativo a banco de dados e o Axis. Então é uma série onde eu abordo desde a teoria do modelo relacional. Ela é perfeita para quem é iniciante em banco de dados e Axis. Ou seja, você nunca trabalhou com banco de dados, nunca abriu o Axis na vida, mas está precisando ter a necessidade de aprender a usar o Axis. Esta série foi feita para você. Começa lá na lição 01 e vai indo. Tá? Eu vou do básico até o avançado, incluindo nas lições finais a parte de macros e programação VBA. E sempre vou passar para vocês dicas de materiais complementares de estudo. Livros, cursos online e também material gratuito no meu site. Então, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, elogios, críticas, comentários, usem o campo comentário aqui abaixo do vídeo. E não esqueçam de indicar essas lições para a tua lista de contatos, para os teus amigos. Você pode compartilhar um link lá no Facebook, no Google+, você pode colocar uma postagem lá no Twitter, enfim, passar por e-mail o link das lições para os seus amigos, para a tua lista de contatos. Se você tiver conhecidos que você sabe que estão precisando estudar banco de dados e Axis, por gentileza, indiquem essa série de videoaulas e me ajudem a divulgar esse conteúdo. E semanalmente eu prometo para vocês que eu vou colocar aqui novas lições, uma ou duas novas lições. E podem ter certeza que essa série vai passar de 100 videoaulas. Eu acredito que vamos chegar a mais de 200 videoaulas. Tem muita coisa para abordar, para falar e conhecimento aqui para transmitir para vocês, e com as dúvidas, perguntas e sugestões de vocês, eu também aprendo muito. Essa interação é muito boa, ela nos tira da zona de conforto e faz com que eu, como autor, como produtor de conteúdo, tenha que correr atrás, tenha que ver as dúvidas, e isso gera uma aprendizagem constante. Valeu? Antes de iniciar a nossa próxima lição, eu queria indicar para vocês esse livro aqui, sobre banco de dados e Axis. Ele é simplesmente hoje o livro de Axis e banco de dados em português, perfeito para iniciantes, ou seja, para quem nunca trabalhou com banco de dados e com Axis. É o livro de Axis com este perfil em língua portuguesa mais vendido em todo o Brasil. Não tem nenhum outro livro de Axis que venda como este livro aqui, devido à sua característica. Eu escrevi ele bem didático, muito fácil de entender, com muitas ilustrações. Então, se você tiver interesse em aprofundar ainda mais seus estudos, em acelerar os seus estudos, eu recomendo esse livro aqui. E eu preparei para vocês uma promoção bem especial, bem legal, onde
Ao comprar o livro, junto com o livro você recebe um DVD com 31 horas e meia de videoaulas de Axis. A maioria dessas 100 lições que eu estou publicando aqui no YouTube já estarão gravadas nesse DVD que você vai receber junto com o livro. Então você nem vai precisar esperar as lições semanais, já poderá ter essas lições todas em um DVD para assistir no computador a hora que você quiser, quantas vezes quiser, ao comprar esse livro. Esse livro, além desse bônus que já é espetacular, ele está com uma promoção com 50% de desconto, você acessando por este endereço aqui, bit.ly/acc básico. Então, se tiver interesse no livro, acesse esse endereço, dê uma olhada, lá tem todos os detalhes. E se ainda assim tiver alguma dúvida sobre o livro, é só me mandar um e-mail. O e-mail tem lá no meu site, tem nessa página também. Lá tem meu telefone de contato, meu Skype. Então, e podem também usar o campo comentários aqui embaixo do vídeo. É um livro que eu realmente recomendo se você for iniciante em banco de dados e Axis, tá bom? Vamos então agora ver qual o assunto dessa lição e desejo a todos um bom estudo. Obrigado por estarem me acompanhando nessa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e Axis. Valeu! Muito bem, estamos chegando à nossa 14ª lição dessa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e Axis. A partir dessa 14ª lição, nós estamos entrando na segunda fase, na segunda etapa dessa série. A primeira etapa foi das lições 1 a 13, onde nós tratamos basicamente do modelo relacional de dados, que é a teoria de banco de dados, e eu reforço para vocês, é o que existe de mais importante. Se você não estudar a teoria, se você não entender o modelo relacional, você vai ter um único resultado usando o Axis: problemas. Sem entender a teoria relacional, o resto tudo complica. Isso foi abordado nas 3 primeiras videoaulas desta série. Depois, nas videoaulas das partes 4 até a 13, nós fizemos uma introdução prática ao Axis. Como criar banco de dados, como criar tabelas, como criar os campos de uma tabela e configurar todas as suas dezenas de propriedades, criação e configuração de relacionamentos entre tabelas, e para fechar na lição 13 fizemos uma introdução a consultas e formulários. Com isso nós fechamos a parte 1, que é das lições 1 até a 13, que é uma introdução a banco de dados e ao Axis. Agora, a partir desta lição, dessa 14ª lição, nós vamos entrar na parte de consultas. Vamos detalhar a parte de consultas. Como criar consultas, critérios básicos, critérios avançados, campos calculados, tipos de consulta, cálculos em consultas, consultas de referência cruzada, enfim, um mundo de coisas envolvendo a criação de consultas no Axis. E nesta lição 14, que é esta que você está assistindo neste momento, nós vamos dar uma reforçada para vocês para que servem as consultas, papel das consultas, onde é que eu devo utilizar consultas. Vamos navegar por um banco de dados de exemplo que vem junto com Axis, o famoso Northwind, e mostrar para vocês vários exemplos de consultas prontas que tem ali. Não se preocupem nesse momento em como criar essas consultas. Isso nós vamos aprender ao longo de toda esta segunda parte desta série de videoaulas, que vai da lição 14, estimo eu, até lá pela lição 30, mais ou menos. E para já começar a pegar um gostinho, nós vamos também criar uma consulta do zero. Vamos abrir um banco de dados e criar uma consulta simples, ainda sem critérios, que consulta com critérios básicos avançados já é assunto para as próximas lições, ok? Então é hora de avançar um pouco, entrar nessa segunda parte desta série de 100 videoaulas e começar a desvendar o mundo das consultas no Axis, ok? Sempre, lembrando para vocês, sempre que ficar alguma dúvida sobre uma das lições, utilizem por gentileza o campo comentários abaixo do vídeo. São muitos comentários, muitas dúvidas, mas à medida que o tempo permite eu respondo todos. Eu não deixo nenhum comentário, nenhuma dúvida sem retornar. Se eu souber a resposta, eu retorno dando a dica, a resposta. Se eu não souber, eu digo que não sei, mas eu estou sempre pesquisando, de repente eu descubro e volto aqui e repasso a solução. Tiver sugestões, assuntos que não foram abordados, vocês gostariam de ver abordados,
exemplos, usem também o campo de comentários que está aqui abaixo do vídeo, ok? E não esqueçam de me ajudar na divulgação desse conteúdo gratuito, que eu tenho certeza que poderá ajudar muitas pessoas, principalmente usuários iniciantes, aqueles que já tentaram aprender banco de dados e não conseguiram. Esta série foi feita sob medida para esse perfil de público. Compartilhem, indiquem através do Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram, Pinterest, e-mail, etc. Enfim, contem para seus amigos, para a sua lista de contatos sobre esta série de videoaulas para que mais pessoas que tenham interesse ou necessidade de aprender sobre banco de dados e Axis possam ter acesso a essa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados ou Axis, ok? Vamos então para a nossa lição 14, reforçar o papel das consultas, entender o que são e para que servem consultas e já criar o nosso primeiro exemplo prático. Então fiquem com essa lição, também criada pelo colega Manuel Jailton, nessa parceria que temos há muitos anos. Valeu e um bom estudo a todos. Vamos agora dar início ao nosso curso de Access. Antes de nós iniciarmos, eu quero mostrar aqui para você uma coisa. Nós vamos trabalhar durante todo o nosso curso com esse banco de dados aqui, ó, o Northwind. O Northwind é um banco de dados que acompanha todas as versões do Access. Então, a versão 97 tinha, a versão XP tinha, a versão 2000, a versão 2003, todas as versões do Access tinha o seu respectivo banco de dados Northwind, que é um banco de dados padrão que a Microsoft disponibiliza para que a gente possa aprender, para que a gente possa estudar a partir dele, ok? Então, só que é o seguinte, no Northwind 2007, a quantidade de dados ele diminuiu. Então, se você vier aqui, por exemplo, na tabela de pedidos, ó, aqui eu vou ter somente 49 pedidos. A quantidade de dados ela diminuiu. Então, o que a gente vai fazer? Considerando que o nosso curso, a base do nosso curso é consultas, nós vamos trabalhar com consultas. Então, como eu preciso trabalhar com consulta, quanto mais dados eu tiver, melhor. Porque consulta é filtro. Então, eu vou filtrar as informações que eu quero. Então, se eu tenho, por exemplo, 49 dados apenas, para eu fazer consulta, fica um pouquinho difícil, porque as informações ficam muito poucas. Então, quanto mais informação eu tiver, melhor. Então, por isso, eu vou trabalhar aqui, ó, com o Northwind 2003, baseado no Access 2, que foi feito no Access 2003. Por exemplo, aqui na tabela de consultas, se eu clicar aqui, ó, veja que aqui eu já tenho 830 registros. Então aqui já ficou melhor de nós trabalharmos, porque eu tenho 830 registros. Por que eu vou trabalhar com esse banco de dados se ele é desatualizado em relação ao 2007, que é o Access que nós vamos trabalhar? Simplesmente por isso. O objetivo do nosso curso é trabalhar consulta. Quanto mais dados eu tiver, mais eficazes vão ficar as nossas consultas, porque nós vamos fazer consulta de vários modos. Só que nós vamos perder um pouquinho em performance. Em qual sentido? Da estrutura. Por exemplo, ó, se eu tenho aqui a tabela de pedidos. Muito bem, ó. Abrindo a tabela de pedidos no 2003, olha como fica. Você pode não ter percebido nenhuma diferença, mas você vai já perceber, ó. Aqui, ó. Usando 2007, ó como fica. Eu vou abrir aqui, ó. Ó, cria-se uma aba. É muito melhor de você navegar, né? A gente já está acostumado, inclusive, a trabalhar assim. Quando eu vier para cá, ó, nesse aqui, ó, já não tem, tá? Então já fica mais difícil de a gente trabalhar. Ele trabalha aqui em cascata e não daquela forma. Mas coisinhas, poucas coisinhas pequenas que não vão interferir. Quando tivermos problema de estrutura, aí nós vamos voltar ao Access 2007. Ok? Porque é a mesma estrutura, pessoal. Todos foram fornecidos pela Microsoft. É só uma questão de melhorar o nosso curso, de você visualizar melhor tudo aquilo que nós vamos falar. Tá bom? Espero que você tenha entendido por que a gente está utilizando. Mas se você que não quiser fazer baseado no Access 2003, não tem nenhum problema. Nós não estamos estudando o Access 2003, nós estamos estudando um banco de dados que foi feito na estrutura de 2003, mas nós estamos trabalhando, olha só, com o Access 2007. Isso aqui é a estrutura do Access 2007.
Beleza? Então, na próxima aula, nós já vamos começar a criar... Aliás, vamos começar a criar a nossa estrutura agora, né? Não vamos para a próxima aula, não. Vou fechar aqui. Aqui, ó, com o Axis 2... Esse Axis, eu vou chamar aqui, ó, Northwind Português. Eu, na verdade, vou renomear para ficar melhor. Para ficar melhor, eu vou colocar Northwind 2003. E aí a gente vai saber a hora que a gente está usando cada um deles. Pronto, 2003. Muito bem. Então vamos começar aqui. Nós vamos aprender a trabalhar com consultas. Então nós vamos trabalhar essa parte aqui, ó. Para você criar uma consulta, você tem duas opções. Nós temos aqui o assistente de consulta e você tem a consulta no modo design de consulta. Nós vamos usar essa primeira opção. Quando você clica aqui, ó, mostra-se para nós aqui, ó, o console da consulta e aqui uma janelinha para você selecionar a tabela na qual a sua consulta está baseada. Então, a base do banco de dados é a tabela. Se você não souber criar as tabelas, então você não sabe fazer nada de banco de dados, porque tudo está baseado na tabela. Então, nós vamos trabalhar com consulta, mas você só pode ter consulta se você tiver tabela. Se você não tiver tabela, não tem como ter consulta. Da mesma forma, o formulário, você só pode ter formulário se você tiver tabela. Você só pode ter um relatório baseado em uma tabela. Então, para você montar uma consulta, você pode montar a partir de uma tabela ou a partir de uma consulta. Só que essa consulta também ela veio a partir de uma tabela. Tá? Então, no nosso caso aqui, eu vou criar uma consulta simples com a tabela de pedido. Então, criando aqui com a tabela de pedido, deixa eu maximizar aqui. Vamos colocar o número do pedido. Aqui você tem, pessoal, 3 formas de você fazer a mesma coisa. Ó. Você pode colocar o campo clicando, arrastando e soltando. Você pode dar um duplo clique. Ou você pode vir aqui e selecionar o campo que você quer. Data de envio. Tá? Então, tanto faz. De qualquer jeito é jeito, vai dar tudo certo do mesmo jeito. Vamos colocar aqui país destino, cidade destino e frete. Agora, nós vamos salvar a nossa consulta com o nome de listagem de pedidos. E você pode observar que pronto, pessoal, nossa tabela está feita. Aliás, nossa consulta está feita. Olha só, essa consulta, né, é como se fosse uma tabela. A estrutura dela é parecida com a tabela. Se você clicar aqui, ó, e você clicar aqui na tabela de pedidos, deixa eu voltar aqui. Se você clicar aqui na tabela de pedidos, ó, você vai ter uma estrutura muito parecida. Não vai ter muita diferença, certo? Aqui eu já fui para um lugar que eu não queria. Pronto. Você já não tem tanta diferença assim. Pessoal, eu fiquei meio perdido aqui, porque eu estou acostumado com a aba aqui. Mas aí o que acontece? Eu acabei descobrindo agorinha que eu posso colocar a aba, pessoal. Olha só, é bem aqui, ó. Se você marcar essa opção, ó, banco de dados atual, aí aqui tem aqui, ó, janelas sobrepostas, documento com guias. Vou clicar aqui, vou colocar aqui OK. Ele está dizendo que eu tenho que fechar o banco de dados. Vou abrir de novo. E show de bola! Agora sim, né, vai ficar bacana nós trabalharmos, porque a gente vai trabalhar com as abas e fica muito melhor. Então vamos voltar aqui, ó. Aqui eu tenho a tabela de listagem. Olha aí, ó, tenho listagem de pedidos e tenho aqui a tabela de pedidos. Que se você for ver, ó, a estrutura é praticamente a mesma coisa. Então você não consegue distinguir quem é tabela e quem é consulta. Exatamente esse é o objetivo. Só que a consulta, ela é uma informação que ela foi tirada de uma tabela, ela foi selecionado somente aquelas informações que você quer, e aí aquelas informações você pode, por exemplo, imprimir, ou você pode trabalhar com elas para alguma operação. Então essa é a grande vantagem da consulta. Você tem a tabela onde tem todos os dados, aí você vai garimpar e tirar somente as informações que você quer, você vai salvar em uma consulta. E aí é como se você tivesse agora a consulta. É como se você tivesse uma outra tabela. Tanto que a estrutura, ó, é a mesma. Ó. Você mostra que é a mesma estrutura. Ok? Muito bem. Então, na próxima aula nós vamos aprender mais coisas, porque essa aula já está chegando aos 10 minutos.
Muito bem, pessoal. Vamos continuar aqui o nosso curso. Paramos aqui na listagem de pedidos. Fizemos aqui a nossa listagem de pedidos. E eu queria mostrar aqui uma coisa para você. Vamos aqui em ferramentas, relações. Então, como nós estudamos nas aulas passadas, no módulo básico, nós vimos entidade de relacionamento. Então, veja que esse banco de dados Northwind, ele tem aqui vários relacionamentos. Então, eu tenho, por exemplo, o pedido, ele está relacionado com o detalhe do pedido, com o funcionário, com a transportadora e com o cliente. O produto está relacionado com detalhes do pedido, com fornecedores e também com categorias. Isto quer dizer que eu posso fazer consultas com mais de uma tabela, desde que essas tabelas tenham alguma relação entre si, né? Desde que elas estejam relacionadas. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma consulta de pedidos e clientes, por exemplo. Tá? Posso fazer isso sem nenhum problema. Se eu colocar aqui na minha listagem de pedidos, e eu vim aqui no modo estrutura, e colocar, por exemplo, bem aqui, vamos inserir aqui o campo código do cliente, que na verdade foi lá para o finalzinho, mas eu não quero ele no final, eu quero ele aqui, olha, arrastei, soltei, ó. E eu vou mostrar aqui, ó, veja que aqui, ó, ele me mostra o cliente, tá? Ele já me dá o nome do cliente. Mas ele só me mostra, eu só consigo visualizar pela tabela de pedidos, eu só consigo visualizar o código do cliente. E se eu quisesse, por exemplo, o endereço do cliente? Se eu quisesse, por exemplo, o telefone do cliente na minha mesma consulta? Aí eu já não consigo essa informação. Para eu poder ter essa informação, eu tenho que buscar na tabela de cliente. E é aí que entra, né, o relacionamento. O que liga a tabela de pedidos com a tabela de cliente é exatamente esse código do cliente. A chave primária em um e a chave estrangeira no outro. Então, para isso, eu vou criar agora, deixa eu excluir esse campo aqui, que eu não quero ele. Eu vou salvar aqui essa estrutura. Eu vou criar uma nova tabela. E eu vou criar uma tabela com o relacionamento entre clientes e pedidos. Tá? Então, aqui eu vou colocar o número do pedido, a data do pedido, a data do envio, o país. Cadê o país? País destino, a cidade destino e o frete. Cadê o frete? Não quis vir. Cadê o frete? Ainda não veio ainda. Aqui. Praticamente os mesmos campos aqui da nossa listagem de pedidos, ok? Mas eu também vou querer os dados do cliente. E aí eu vou querer o código do cliente, o nome da empresa, o endereço, está aqui para aparecer, a cidade e o país. Quando eu mandar executar, eu já tenho, olha só, o código do cliente. Eu tenho também as informações do cliente, você entendeu? Então, veja que é muito simples. Na tabela de pedidos, eu não tenho como visualizar isso. Na tabela de pedidos, eu só consigo visualizar o código, que seria o nome do pedido, tá? Mas, aqui no meu relacionamento, aí sim, eu tenho os dados do pedido. Vamos salvar. Então, vamos aqui salvar aqui a nossa tabela. Vamos colocar de listagem, aliás, nossa consulta, né, de pedidos e clientes. Vamos aqui salvar. E é isso aí. Muito bem, pessoal. Mas a consulta, ela não serve para você simplesmente escolher de uma tabela. Você tem aqui, por exemplo, uma tabela que você tem vários campos. E aí você vai escolher os campos e mostrar só os campos que você quer. Não. O princípio da tabela não é esse. O princípio básico da consulta não é esse. O princípio básico da consulta é você poder filtrar os dados, fazer critérios. Tá? E é isso que nós vamos começar a estudar na próxima aula. Na próxima aula nós vamos começar a mostrar para você como fazer critérios para que os seus dados possam ser garimpados. Então, até a próxima aula.
Muito bem, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, de mais essa lição sobre banco de dados e Access. Conforme eu comentei com vocês lá no início, preparei uma oferta especial sobre esse livro aqui, que é de minha autoria. Aprenda com Júlio Batiste, Banco de Dados e Access 2010. Treinamento básico com exemplos práticos passo a passo. Esse livro tem toda essa parte que vocês estão vendo, desde a teoria sobre o modelo relacional de dados até a criação de banco de dados, tabelas, relacionamentos, consultas, formulários, relatórios e até uma introdução a macros e VBA. É um livro com 564 páginas, é de minha autoria e publicado pela editora Instituto Alfa. É um livro perfeito para quem é iniciante, para quem nunca trabalhou com banco de dados, para quem nunca trabalhou com Access e não sabe por onde começar. No livro eu vou conduzindo você passo a passo a criar tabelas, criar banco de dados, criar os campos de cada tabela, configurar as propriedades de cada campo, depois inserir dados nas tabelas, importar dados, criar consultas, definir critérios, depois nós vamos para a parte de formulários, depois relatórios e encerramos com uma introdução a macros e VBA. Neste endereço que eu coloco aqui em cima e também em parte de baixo da tela, eu preparei uma promoção bem especial para vocês na compra desse livro. O preço normal que vocês pagam nas livrarias e em outros sites é R$ 149. Eu preparei com exclusividade para quem acessa por esse endereço aqui, uma promoção por R$ 79,00 mais o frete. O frete você calcula na hora, você informa o teu CEP e o sistema vai te informar as opções de envio e o custo de cada opção e o prazo de cada opção. Além desse preço, com quase 50% de desconto, você vai receber, fazendo a compra através deste endereço aqui, um DVD com mais de 32 horas de videoaulas sobre Access. São videoaulas bem completas, bem passo a passo, e muitas das videoaulas dessa série de 100 videoaulas, a maioria delas, vão estar dentro deste DVD que você vai receber ao comprar esse livro aqui. É um livro perfeito, repito, para quem é iniciante no Access e tenho certeza que você vai gostar muito e vai poder te ajudar muito. Além disso, esse pacote de bônus aqui, videoaulas de Access básico e prático, videoaula só sobre consultas, uma videoaula, a parte intermediária de consultas e formulários e relatórios, uma só sobre formulários e macros e uma com a parte avançada mais a introdução à programação VBA. São 32 horas e meia de videoaulas que pode ter certeza que vão ajudar muito no teu aprendizado. Embora elas sejam baseadas no Access 2007, elas se aplicam 100% ao Access 2010 e ao Access 2013, tranquilamente, sem nenhuma modificação. Além dessas 32 horas e meia de videoaula, você recebe também um pacote com 3.167 e-books de brindes, gravados também no DVD, e mais um pacote com 2.400 planilhas profissionais editáveis do Excel. Só o conteúdo do DVD de brinde vale bem mais do que você vai pagar pelo livro. Então eu criei essa oferta especial para você que me acompanha através dessas videoaulas aqui no canal no YouTube e também através do Facebook. Acessando através desse link aqui, você tem então essa opção de comprar com esse ótimo desconto e ainda ganhar esse DVD com todos esses brindes aqui. Fica aqui a minha oferta para você. Se você estiver interessado, é só clicar nesse endereço e fazer a compra do livro. Valeu? Obrigado por terem me acompanhado até aqui. A seguir eu vou apresentar um pouquinho mais para vocês do trabalho do colega Manuel Jailton, que é também criador junto comigo dessa série de videoaulas. Caso vocês tenham interesse em algum dos cursos dele, na sequência aqui eu vou apresentar um pouco mais, ok? Valeu! Conforme eu falei para vocês lá no início da videoaula, essa série de videoaulas foi criada, algumas eu criei diretamente, outras o colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma parceria há mais de 10 anos, eu revendo o conteúdo dele no meu site e forneço conteúdo meu escrito, formato de e-book, de livros, para ele criar videoaulas com base no conteúdo de minha autoria. Essa série de 100 videoaulas sobre Access e banco de dados, algumas foram criadas pelo colega Manuel Jailton e outras eu criei e outras nós em conjunto criamos. Então aqui eu apresento mais alguns trabalhos
colega Manuel Jailton. Caso vocês tenham interesse, fica a dica e fica os links para mais informações. Essas formações mais novas que eu estou colocando nesse slide são formações que ele criou baseado num método de ensino que ele mesmo criou, chamado de método Ágora, que é um método que se propõe a ensinar você 10 vezes mais rápido, garante que você aprende 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Vale a pena conhecer, é um trabalho que eu recomendo. Aqui temos uma formação completa em PHP, onde mesmo quem não sabe nada de programação, começa desde o básico, desde a lógica de programação e vai evoluindo até a criação de sistemas completos, incluindo uma loja virtual completa e funcional. Inclusive a parte de pagamentos, integração com PagSeguro e assim por diante. É uma formação completa com mais de 200 horas de videoaulas. Aqui nesse endereço vocês encontram todas as informações sobre a formação PHP. Tem uma formação em Java, que é a mesma proposta da formação PHP, só que ao invés de PHP, obviamente, usando a linguagem Java. Também é baseada no método Ágora, desenvolvido pelo colega Jailton, que se propõe onde você aprenda de 5 a 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Também pode ser feita por quem é completamente iniciante em programação. São 203 horas de videoaulas e fica aqui o endereço para mais informações. E por fim, se você é daqueles que vem brigando há anos com a matemática, ou tem um filho, um conhecido, um sobrinho, alguém que está com dificuldades de matemática e precisa aprender e aprender de maneira rápida e consistente, fica aqui a indicação da formação completa em matemática, também baseada no método Ágora, e aqui o endereço para todas as informações sobre essa formação. Ao longo dos últimos 10 anos, aí nós já temos mais de 15 mil alunos formados em diferentes cursos de Delphi, de PHP, de Java, de Access, de Excel, de MySQL, de modelagem de dados e assim por diante. Tem um trabalho muito extenso e muito interessante do colega Manuel Jailton. Então, se você se interessa por algum desses assuntos, PHP ou Java ou matemática, fica aqui as dicas do trabalho do nosso colega Manuel Jailton. Valeu! Já conversei demais, já me estendi demais. Até a próxima lição.